Qual será ou quais serão alguns dos pilares que podem orientar a questão de uma agenda que seja efetivamente propositiva na promoção de sustentabilidade? Na verdade, são muitos os caminhos, e eu estou aqui para convidar a pensar um deles, a questão da felicidade. Afinal, é tempo de gestão da felicidade. Eu sou Aline Freitas e há mais de uma década venho estudando técnicas, práticas e teorias sobre felicidade. A felicidade não é um tema pouco tratado, muito pelo contrário. Mas, na contramão disso, nós estamos vivendo um momento que nos revela a dificuldade de cada pessoa experienciar felicidade. Vivemos um contexto que, de certo modo, nos coloca a dimensão de que a felicidade talvez esteja no momento futuro, ou, quiçá, quando todos os direitos humanos estiverem efetivados. Será? Não será a própria felicidade um direito humano? Eu defendo que sim. Eu entendo que a felicidade, ela, por diversos fatores, ela vem sendo tratada como um costume, como um direito humano no plano internacional. Há textos em constituições, a própria movimentação da ONU, que em uma das suas declarações coloca que a felicidade é o objetivo humano fundamental, e em um dos seus relatórios mundiais da felicidade, trata a felicidade expressamente como um direito humano. Mas, Aline, será que não é muito esperar felicidade em uma sociedade que vive ainda hoje com tantos dilemas, com tantos desafios sociais, a começar pensando a questão das violências múltiplas, a própria questão da desigualdade, que não deixa de ser uma violência, o racismo, que é outra forma de violência. O meu convite é para que a gente pense a felicidade como um direito, como os outros, que são interdependentes, e que nós, enquanto humanidade, temos total condição, de hoje atuar para que a nossa vida seja mais digna e mais feliz. Não precisamos esperar o amanhã. Por óbvio que, se nós efetivarmos mais e melhor cada um dos direitos, nossa vida será mais feliz. Mas, para além disso, como é que eu posso hoje tratar da felicidade? Um dos caminhos é a gestão dela. A gestão que se dá no campo individual, em quem eu busco mais. Eu, Aline, você que está aí agora me ouvindo, busco mais conhecimento sobre o tema e vou me apropriar de técnicas para desenvolver a felicidade, que, como qualquer sentimento, qualquer emoção, já está aqui em maior ou menor grau. Você já parou para pensar nisso? Que nós podemos cultivar, desenvolver uma vida mais feliz? Isso não significa que nós não vamos experienciar outras emoções e sentimentos. A vida é conflituosa. Até deixando um detalhe um pouco óbvio, se a Organização Mundial de Saúde coloca que um dos aspectos que promove a saúde mental é a questão da recuperação do estresse rotineiro, está pressuposto que o estresse faz parte da nossa existência. Um estresse tolerável, aceitável, que faz com que a gente precise de pausas e de tempo para absorver, significar e ressignificar aquilo que nos acontece. Claro, existem grandes traumas que podem acontecer na vida das pessoas, e esses vão demandar ainda mais cuidado e atenção e talvez mais tempo de atuação para que as pessoas possam lidar com as suas emoções. Mas eu estou falando, então, de uma outra dimensão de felicidade agora, que é a dimensão coletiva, em que também devemos nos preocupar em como é que nós estamos construindo bases para, enquanto sociedade, termos melhores e mais condição de experienciar uma vida que seja mais feliz para todas as pessoas em todos os lugares. Nada mais é do que a efetividade da Agenda 2030, nada mais é do que a construção da Agenda de Direitos Humanos. Nós podemos falar também da Agenda ESG, por que não? Do conceito de felicidade que tem sido tratado recentemente, a felicidade corporativa, a felicidade no trabalho. E pegando um gancho disso, em que eu já defini a felicidade como um direito, em que eu já convidei cada pessoa a pensar sobre o próprio conceito de felicidade, buscar aprender mais sobre o tema,
Eu fico agora com uma reflexão decorrente da defesa da felicidade como um direito de uma dimensão individual, mas também de uma dimensão coletiva, dessa provocação de como é que, no exercício da gestão jurídica, nós podemos encontrar também um dos pilares de sustentação na felicidade. Como é que os escritórios podem se organizar em torno desse tema? Fico pensando vários caminhos. A primeira ideia que me ocorre é a ideia de que nós, enquanto profissionais do direito, somos literalmente preparados para desenhar os piores cenários. Nós temos de pensar nisso durante os 5 anos de curso. Você já parou para pensar que você é advogada, você é advogado? Com certeza você já pensou nisso. Você passou 3 anos ou até mais tempo da sua vida estudando tipos de crime? Você já parou para pensar que você estudou todas as violações de lei, as consequências, as responsabilidades e tudo o que pode acontecer diante das violações? Pois é, mas também você foi preparado para pensar soluções, alternativas, para pensar caminhos. E aí, o convite que eu venho fazendo para toda a advocacia é que a advocacia possa cada vez mais entender que ela pode se fortalecer no exercício da luta pela defesa dos direitos sem enrijecer o coração. Mas, Aline, falar de coração nesse momento, nesse tempo, nesse espaço, sim, precisamos falar de coração. Nós vivemos um tempo extremamente desafiador. Nós temos, no momento no Brasil, uma das maiores catástrofes ambientais experienciadas pela coletividade, em especial aqueles que estão no Rio Grande do Sul. E como é que nesse momento a gente exatamente esse momento que nós temos de parar para pensar e fortalecer aquilo que a gente sabe sobre esse tema. Eu tendo a compartilhar uma história nesse momento, que é quando é que eu passei a maior parte do meu tempo estudando felicidade? Foi durante a pandemia. A pandemia tão recente, que assolou o nosso mundo, deixou e deixará muitas marcas. Acredito que seja um dos momentos históricos recentes em que literalmente nós nos sentimos entrando nas páginas que marcam indizíveis sofrimentos da presente geração. E no primeiro momento, quando sabíamos muito pouco ou quase nada sobre o tema, eu estava durante meu doutorado pesquisando felicidade, que é meu tema de pesquisa no doutorado, e falei, Aline, para um pouco, tá, de pensar nisso e vamos ter que cuidar das outras emergências, um reequacionar da vida. Mas aí, pouco tempo depois, falando de 1 ou 2 meses, eu percebi que era justamente no estudo da felicidade que eu encontraria algumas ferramentas para me auxiliar e para auxiliar as pessoas que estavam bem perto de mim e aquelas que estavam tão distantes, a maioria delas, uma vez que nós vivemos um período de muito distanciamento. E aí a constatação foi de que estudar felicidade e buscar a implementação de técnicas validadas pela ciência que promovem mais felicidade e bem-estar nas pessoas é imperioso, é necessário, é indispensável e se coaduna totalmente com o exercício da gestão jurídica. Seja, como eu disse agora há pouco, o advogado e a advogada que constata que estudou o pior cenário, mas também a questão de soluções, e que deve pensar também em soluções para se cuidar mais e melhor, seja também em relação à gestão coletiva de grandes escritórios. O tema felicidade deve se fazer presente para que a sustentabilidade seja possível em qualquer espaço jurídico. Eu estou constatando, eu estou afirmando, eu estou convidando as pessoas a se prontificarem, a se apropriar de um conceito que é de todos. Ah, ou será que se eu parar agora e fizer uma enquete e perguntar qual é o anseio, o maior desejo das pessoas, será que não é no fundo, a felicidade? Aristóteles, que é um dos filósofos
mais conhecidos, mais estudados, tem Ética Nicômaco, o livro que ele escreveu para seu filho, e que muitos de nós lemos durante o curso de Direito, comenta que o bem maior, aquele que nós desejamos por ele mesmo, ou seja, que não é algo que desejamos para poder conquistar alguma outra coisa, é a felicidade. A felicidade desejada em si, o bem maior. Eu tendo a acreditar que, além desse bem maior felicidade, temos um outro muito importante e significativo, que é a questão do nosso tempo, o tempo precioso que ansiamos, que queremos e que tanto apreciamos. Pois bem, para Aristóteles, felicidade, eu acresço uma noção de tempo. Tempo para ser feliz. E o convite é para que esse tempo de felicidade, ele seja agora, na construção paulatina, perdão, na jornada que seja como um processo que a gente aprende, que é em tantos ritos, mas que também seja algo, fazer um trocadilho aqui, né? A felicidade, ela está no processo mesmo, ela está nessa jornada, ela não está só lá na frente, ela não deve ser uma busca, embora nós tenhamos nos acostumado até ouvir a ideia da noção de busca da felicidade, né? Uma sociedade que busca a felicidade, como se fosse algo exterior, como se fosse algo, como eu já coloquei agora há pouco, na ideia de uma felicidade que seja futura. Mas como é que eu constato agora a noção de felicidade? E como é que os escritórios de advocacia vão, então, cuidar de uma gestão que seja de felicidade? Reforço, mais uma vez, a necessidade de cada profissional buscar se empenhar na construção de sua felicidade individual. Mas, coletivamente, isso vai exigir, em especial, o papel da liderança, mapear estudos sobre felicidade, checar pequenos comportamentos, pequenos hábitos do dia a dia da gestão dos escritórios que podem fortalecer, em especial, aquilo que direciona uma vida mais feliz conforme a ciência. E vai ser o que exatamente? Bom, várias possibilidades. Um estudo aponta que os três pilares da felicidade são exatamente a saúde, a qualidade de vida e os relacionamentos. Nós temos muitas métricas em saúde, métricas em qualidade de vida e mesmo podemos mensurar a qualidade dos relacionamentos. Os escritórios podem fazer perguntas simples sobre como é que estão esses três indicadores nos ambientes em que estão situados. Lembrando que isso vai exigir que a gente perceba cada pessoa que está nesse ambiente, nesse escritório, como pessoa humana, vulnerável, e que não é vida e trabalho, que é vida, e que dentro da vida está a dimensão do trabalho. E que muitas vezes o profissional pode estar pouco confortável ou com alguma dificuldade em decorrência de uma coisa externa, de um elemento externo, que está afetando ali a sua dinâmica interna. Ok, esse é um dos aspectos, a questão da dimensão saúde, da dimensão qualidade de vida e da qualidade dos relacionamentos, sendo que esse último, a questão dos relacionamentos, é o principal. Como cuidar para que os relacionamentos sejam de coexistência de qualidade, de apoio mútuo, de trabalho em equipe, de consideração, de reconhecimento, de feedbacks positivos, de feedbacks que possam também colaborar para construir jornadas que façam mais e melhor pelos profissionais, críticas que sejam para construção. Como é que eu penso tudo isso? Eu também posso buscar profissionais que são facilitadores de felicidade em corporações e, com isso, implementar programas de felicidade nos escritórios, que é também uma habilidade que foi desenvolvida, né, um espaço, uma carreira que foi desenvolvida não há muito tempo, mas que encontra base científica e validação com estudos prévios, de acompanhamento, posteriores, para demonstrar os scores de felicidade nos ambientes de trabalho. Sobretudo, nós podemos pensar num dos aspectos que é facilitador de felicidade, que é também a ação intencional.
Então, como é que eu sou tão consciente no ambiente de trabalho das consequências das rotinas que temos, dos espaços em que estamos e do quanto eles oportunizam para que as pessoas possam viver vidas dignas e felizes? Para além disso, nós podemos pensar em tantas outras questões, a exemplo da ideia de queria compartilhar com vocês ainda mais um aspecto bem concreto e simples, além das ações intencionais, que é o próprio reconhecimento da nossa dimensão humana e que vai fazer com que os profissionais busquem não soluções mágicas, prontas, perfeitas, mas aquelas que são mais adequadas àquele contexto. Uma própria percepção de como está a efetividade dos direitos humanos para a equipe do escritório, a própria percepção da interação em vida pessoal e vida profissional, a própria abertura para mais diálogo, para mais conexão, tudo isso vai fazer com que o espaço seja mais favorável à sustentabilidade. Quantas vezes nós passamos horas cuidando, das questões que interessam para os nossos clientes, e deixamos de cuidar um pouco da gente, dos nossos vínculos. E não é sobre deixar de lado a intenção de cuidar dos problemas, das causas jurídicas, mas como é que a gente cultiva aqui também a percepção de que nós precisamos de cuidado, de que nós também estamos nesse mundo que tem sido tão desafiador. Ou seja, se eu puder deixar um resumo, cada pessoa conta nessa história de gestão da felicidade. E acredito eu que entre os profissionais do direito são aqueles que devem, sobretudo, estar atentos ao potencial que cada pessoa tem para ser um agente de transformação para a felicidade. Nós passamos também um bom tempo estudando o papel da cidadania ativa. E ser um cidadão ativo implica em tantas outras dimensões e possibilidades, que eu resgato mais uma, que é a ideia da felicidade. Como é que eu, no exercício da cidadania ativa, me percebo como uma pessoa que colabora? Resgatando Aristóteles, que vai também afirmar que é na polis, né, que o homem se desenvolve, e que, curiosamente, isso vai encontrar reverberação tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto também no Pacto de São José da Costa Rica. Aliás, nestes documentos a gente extrai que é no convívio com a comunidade que nós temos e desenvolvemos as condições para que nós possamos nos desenvolver. Isso é de uma beleza e é de uma força, e é também nesses dois documentos que eu mencionei que nós vamos encontrar que não só temos direitos, mas também temos deveres para com a comunidade. E é justamente nesse espaço que eu estou colocando a nossa atuação. Como é que nós podemos? Bom, dei vários exemplos, né? Falei da questão do cuidado dos pilares que sustentam a felicidade, saúde, qualidade de vida, relacionamentos, as ações intencionais, falei dos próprios direitos humanos, a gente pode resgatar, como eu comentei, a Agenda 2030, o ISD, reflexões e diálogos de construção para identificar o que é necessário para aquele espaço e, sobretudo, a dimensão humana. E tudo isso vai fazer com que, e esse é meu recado final, que a gente tenha que pensar em um elemento que eu considero fundamental e estratégico, a questão da esperança. Nos estudos de psicologia positiva, nós vamos perceber que a esperança é considerada como uma força, uma virtude da transcendência que está em todas as pessoas. Um pouco mais em uns, um pouco menos em outros, mas em todas as culturas foi validado cientificamente que este nome vai se fazer presente como uma força de caráter, esperança. E o que que isso vai significar, hein? Vai significar que nós podemos e temos a potência de construir muito pela frente e que é inerente à condição humana, o verbo esperançar, a ideia de esperança. Então, seja por meio de Paulo Freire, e aí fica a ideia do esperançar, seja por conta da psicologia positiva e o trato da esperança como uma força que habita cada um de nós podemos e devemos pensar o que é uma gestão de felicidade. Com isso, termino aqui minha apresentação.
deixando o meu contato, é Aline da Silva Freitas, lá no Instagram. Você pode localizar @profa_Aline Freitas. Meu nome completo no LinkedIn, Aline da Silva Freitas. Eu sou doutora em Direitos Humanos pela USP, onde eu defendi a tese em 2021, a felicidade como um direito humano. Esse trabalho, ele foi publicado no formato de um livro, que é o Do Direito Humano à Felicidade, pela editora Dialética. E nesse livro eu defendo que nós devemos cuidar, entre tantas outras coisas, da esperança na humanidade, da ciência, da cultura de paz e do nosso fortalecimento enquanto cidadania ativa. Para além disso, deixo também o contato do meu instituto, o Instituto Gestão da Felicidade. O site é gestãodafelicidade.com.br, lá no Instagram, Gestão da Felicidade, _IGF. Meus contatos estão todos nessas redes. Eu sou, como eu comentei, doutora em Direitos Humanos, Master em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, Mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, Chief Happiness Officer tanto pelo Instituto Feliciência quanto pela Reconnect Happiness at Work, socorrista em saúde mental pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, entre outras formações complementares que eu fui aí fazendo, resumir em 2 minutos ou menos a minha titulação aí de 2 décadas, bacharel em Direito, uma estudiosa da felicidade aí há mais de uma década, e eu sou literalmente apaixonada pela ideia de estudar, desenvolver e disseminar conceitos e práticas de felicidade. É por isso que eu estou lançando também a rede de pesquisas científicas de felicidade, em que nós vamos reunir grandes colaboradores da área da felicidade no Brasil, de mais de um campo do saber, para entregar para a comunidade, sempre aí um respiro do que está sendo produzido. Além disso, professora universitária, professora da Faculdade de Direito do Mackenzie, também orientadora de trabalho de conclusão de curso do MBA Exalc USP e advogada. E com essa fala, advogada com todo carinho, eu realmente reforço a necessidade de que nós cuidemos do tempo de gestão da felicidade. Muito obrigada pelo convite para estar com vocês nessa jornada e fica então aqui mais uma vez a minha gratidão e o meu contato para que você possa tirar sua dúvida, mandar um comentário, fico sempre à disposição. Até mais.